Olá, gente. Esse é o nosso vídeo 71. Mudei um pouquinho o cenário para vocês não enjoarem tanto dos nossos mesmos cenários. Bom, hoje nós vamos falar sobre o futuro de Israel. É um tema bem complicado porque é no livro de Ezequiel e o futuro de Israel, o próprio Estado de Israel é um assunto bem delicado. Por quê? Porque, como vocês sabem, o Estado de Israel voltou a ser Estado em 1948. E já se passaram 60 anos e ele está no meio de uma região muito conflituosa. Então, não é em 5 minutos que eu vou resolver o problema entre Israel e os árabes, né? É um problema bem complicado. Mas, dentro do livro de Ezequiel, em poucas palavras, em resumo, eu vou tentar contextualizar e mostrar para vocês sobre um pouco sobre o que Deus fala sobre o futuro de Israel no livro de Ezequiel. Fica conosco até o final, acompanha nosso canal, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com os teus amigos, tá bom? Bom, o futuro de Israel é baseado do que eu vou falar em Ezequiel capítulo 37 até o 44. Para isso, eu vou voltar um pouquinho e falar sobre Abraão. Sim, eu vou ter que voltar lá para Gênesis para você entender, porque a Bíblia, ela não é solta, ela é toda articulada, ela é toda interligada do Velho Testamento com o Novo Testamento, tá? Bom, Abraão, ele teve filho com Sara. Talvez alguns de vocês não conhecem, se você for totalmente leigo, é uma história nova para você. Mas Abraão teve um filho com Sara. Abraão já era idoso, Sara também, mas para Deus nada é impossível. Deus prometeu que de Abraão sairia uma grande nação, e é que de Abraão é que vem as 12 tribos de Israel. Só que Deus tem o tempo dele, aí é que mora o problema, que a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Quando Deus fez essa promessa, ele sumiu, mandou o anjo dele, deu um recado, sumiu, passou-se um ano e nada, e naquela época era comum ter a mulher e suas concubinas. E Sara disse, não, vamos fazer o seguinte, Deus disse isso, então tu pega Agar, que era uma egípcia, uma escrava egípcia, veja bem, e disse para Abraão se deitar com ela e ter um filho. Ele teve um filho e que se chamou Ismael. Então, Ismael nasceu antes de Isaac. Então, logo em seguida, na mesma época, também Sara engravidou, mas Ismael nasceu antes. Então, a partir daí nasce todo o conflito. Por quê? Porque filho de uma egípcia, Ismael, vai nascer dali o povo árabe, né? Que é o islamismo, e quem segue o islamismo é muçulmano, e todo mundo é naquela região da Arábia. Então, o conflito está formado ali pela terra de Israel, tá? Só para vocês entenderem rapidamente. Então, Ezequiel, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui para vocês também verem nossos vídeos anteriores falando de Ezequiel. Ezequiel, ele tem uma nova visão, ele sente novamente a presença de Deus. Dessa vez, o seu espírito o levou a um vale de ossos, tá? E quando ele vê esse vale de ossos, Deus faz uma profecia. Você está vendo esse vale de ossos? Pois ele vai ressuscitar. Eu vou colocar respiração nele. E Deus estava falando essa profecia, era sobre o Estado de Israel que ia voltar a ser nação. E essa promessa se cumpriu em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel voltou a ser nação. Tudo que Deus diz na Bíblia ou aconteceu ou ainda vai acontecer. Por isso que é um livro tão interessante da gente estudar. Bom, além disso, então o que é interessante é que a gente vê também quem nós somos. Eu não sou israelita, eu nasci no Brasil, eu sou cearense, né? Então, os israelitas são mais importantes do que eu? Não, eles não são mais importantes do que eu. Naquela época, Deus escolheu realmente Deus escolheu realmente Israel como uma terra, uma tribo, né? Uma nação santa. Mas quando Jesus veio, ele abriu a salvação para todos. E isso está escrito em Romanos, você pode ver várias referências no Novo Testamento. Mas especificamente em Romanos capítulo 10,
nos versos 9 a 14, nós podemos ver isso. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E isso é para gregos, para judeus, para cearense, para todos, pessoal, os árabes, qualquer um egípcio, todos. A Bíblia diz, Jesus, antes de partir ao céu novamente, ele diz, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, não algumas, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em Romanos 10, ele diz bem, no versículo 12, ele diz, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, né? Rico para com todos os que o invocam. Então, a partir de Jesus, a salvação veio para todos, tá? Então, isso é importante. E Jesus veio da genealogia de Davi. José, né, que era marido de Maria, que Maria, mãe de Jesus, veio da genealogia de Davi, que era uma das tribos, né? Ele era descendente de uma das tribos. Então, portanto, em Jesus, todos nós somos o Israel de Deus. Ezequiel ainda fala da batalha de Gog, ou seja, é uma batalha que ainda vai acontecer. Existe a batalha que vai acontecer no período da tribulação, né? Por quê? Porque naquela época... Eu acho que eu vou deixar essas explicações para o livro de Daniel. É porque o Bíblia em 5 minutos não vai ter como explicar mais do que isso para vocês. Mas o importante é que algumas coisas que aconteceram já foram explicadas, né? Foram justificadas. O Israel de Deus somos nós, e outras coisas ainda vão acontecer, como por exemplo essa batalha de Gog, citada em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. Isso vai acontecer no período da tribulação, certo? Que é um período que ainda não aconteceu, depois do arrebatamento da igreja, por isso que é muita informação que é complicado eu citar aqui sem poder explicar para vocês, né? E ainda para terminar, Ezequiel ainda cita o novo templo também. São várias medidas grandes, que os estudiosos acreditam que é um templo que ainda não foi construído. Acredita-se que vai ser construída na época milenar de Cristo aqui na Terra. É outra história interessante que tem a ver com Apocalipse. Está vendo como eu estou dizendo para vocês? Fica no nosso canal, conhece a Bíblia, porque é muito interessante conhecer a palavra de Deus, e assim você prepara seu espírito e sua alma para conhecer o Senhor Jesus dia a dia e preparar a sua vida para viver aqui na terra e também na eternidade com o Senhor. Que você tenha uma Páscoa maravilhosa na presença do Senhor, em meditação, em contrição, que amanhã, que é comemorada a Sexta-feira Santa, o dia que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, que é por Ele que nós temos acesso ao Pai, que você faça uma oração de confissão, de arrependimento, de salvação. Senhor, entra na minha vida, lidera a minha vida, ser o Senhor e Salvador da minha vida. E tua vida mudará. E tua vida, a partir daí, ganhará um novo rumo pela graça e misericórdia divina. Porque aí você entrará na nação de Israel de Deus. Que Deus te abençoe. Boa Páscoa.